Canal Rastros do Medo. História: o gás do riso mortal, a semente do pesadelo. Nossa história começa em um lugar e tempo que, por segurança, permanecerão vagos, mas que poderiam ser qualquer laboratório de química universitário em um dia chuvoso de outono. O Dr. Elias Vance, um brilhante, porém excêntrico químico, era obcecado por gases. Não gases explosivos ou letais, mas gases que alteravam a percepção. Ele sonhava em criar algo que pudesse aliviar a dor, não de forma analgésica, mas reprogramando a forma como o cérebro interpretava o sofrimento. Uma ideia nobre, talvez, mas que o levaria a caminhos que nem ele poderia prever. Vance era um recluso. Suas noites eram passadas entre vidrarias empoeiradas, tubos de ensaio e anotações rabiscadas que só ele conseguia decifrar. O cheiro de produtos químicos era seu perfume, e o zumbido dos exaustores, sua melodia. Ninguém em seu departamento realmente o conhecia, além de sua reputação de gênio peculiar. E foi nessa reclusão autoimposta que ele começou a experimentar com óxido nitroso, mas com uma diferença crucial. Ele não estava interessado em apenas intensificar sensações, ele queria controlá-las. Suas primeiras tentativas foram desastrosas. Uma sala cheia de ratos de laboratório que convulsionavam incontrolavelmente antes de cair em um sono profundo. Outra vez, uma cobaia que começou a lamber a própria pata com uma compulsão estranha. Mas Vance era persistente e sua mente brilhante começou a discernir padrões onde outros veriam apenas caos. Ele adicionou e removeu elementos, ajustou pressões e temperaturas, sempre documentando cada falha com uma precisão maníaca. O primeiro, sinal de que algo estava terrivelmente errado ou terrivelmente certo, dependendo da sua perspectiva, ocorreu com a ratoeira 734. Vance a expôs a uma nova mistura por apenas alguns segundos. O rato, antes agitado e roendo as barras de sua gaiola, de repente parou. Seus pequenos olhos negros se arregalaram e um som que Vance descreveu em suas anotações como um guinchado de contentamento, escapou da criatura. Em seguida, o rato começou a girar em círculos, uma dança frenética e desajeitada, rindo de algo que só ele podia ver ou sentir. A risada, claro, era impossível para um rato, mas Vance jurou que a expressão em seu rosto, a forma como seu corpo se contorcia, era de pura e incontrolável alegria. O rato continuou a girar até exaurir-se e finalmente desabar, com um sorriso distorcido em seu focinho. Vance sentiu um arrepio na espinha. Não era o que ele esperava. Não era apenas anestesia, era algo mais profundo. Algo que ia direto ao centro do prazer e da dor. O experimento descontrolado. Dr. Vance, com sua moralidade já tênue, decidiu que era hora de dar o próximo passo, um passo que ele sabia ser imprudente, mas que sua obsessão não lhe permitia ignorar. Ele se expôs ao gás, uma pequena inalação, apenas uma. O que aconteceu a seguir foi registrado em seus diários com uma caligrafia cada vez mais trêmula. No início, uma sensação de euforia avassaladora tomou conta dele. Era como se cada fibra do seu ser fosse inundada por uma onda de felicidade pura. O tipo de felicidade que faz o coração acelerar e os pulmões se expandirem. Ele riu. Uma risada que começou suave, então se tornou estridente, ecoando pelo laboratório silencioso. Mas a risada não era apenas dele. Parecia vir de todos os cantos, de cada molécula do ar. As paredes pareciam vibrar com o som, e as sombras nos cantos começaram a dançar, se alongando e encurtando em um ritmo macabro. O tempo perdeu o sentido. 5 segundos podiam ser uma eternidade e horas um piscar de olhos. A euforia se intensificou, tornando-se quase dolorosa em sua intensidade. Seus músculos começaram a se contrair em espasmos incontroláveis. Seu corpo tremia
e a risada se transformou em um som gutural, um rosnado vindo de algum lugar profundo em sua garganta. Ele tentou parar, tentou gritar, mas a risada era mais forte, dominando cada pensamento, cada sensação. Seus olhos lacrimejavam, sua visão embaçada, e ele sentia como se estivesse se afogando em uma maré de felicidade doentia. Então, a distorção começou. O laboratório, antes um lugar familiar e seguro, se transformou em um circo de horrores. As pipetas se retorciam como cobras. Os béqueres se transformavam em olhos vazios que o observavam. As bancadas de trabalho se estendiam para o infinito. E as sombras se condensavam em figuras grotescas que riam com ele, zombando dele. Ele via seus próprios medos mais profundos se manifestarem. Mas a risada o impedia de reagir com terror. Era como se estivesse preso em um purgatório de alegria forçada, onde o que deveria ser alívio se tornava uma tortura infinita. Ele se viu ajoelhado no chão, arranhando o piso de concreto com as unhas, a risada rasgando seus lábios. Ele sentiu uma dor lancinante no peito, mas a risada o impedia de expressar a dor. Era uma dor que se misturava com a euforia, criando um coquetel sensorial tão potente que sua mente estava se despedaçando. Seus diários registram a última anotação lúcida. O riso, ele não para, é a morte em êxtase. O legado da loucura. Os colegas de Vance só o encontraram dias depois, alertados pelo cheiro forte de produtos químicos que escapava por baixo da porta do laboratório. O que eles viram os assombrou para sempre. O Dr. Elias Vance estava ali, caído no chão, um sorriso congelado e horripilante em seu rosto, os olhos arregalados, fixos em um ponto no teto. Seu corpo estava contraído em uma pose grotesca, como se tivesse sido pego no meio de uma dança macabra. O laboratório estava em frangalhos, vidrarias quebradas, anotações espalhadas e um cheiro adocicado e metálico pairava no ar. A autópsia revelou que ele morreu de exaustão e falência múltipla de órgãos, mas a causa primária foi atribuída a uma overdose acidental de uma substância desconhecida. O caso foi arquivado como mais um acidente de laboratório, mas os poucos que estiveram no local nunca mais foram os mesmos. Um dos detetives que investigou o caso, um homem cético e experiente, confidenciou a um amigo anos depois que, enquanto estava no laboratório de Vance, sentiu uma vontade incontrolável de rir. Ele teve que sair da sala e lutar contra a sensação de que algo invisível estava tentando invadir sua mente. O gás do riso mortal de Vance, embora supostamente destruído, nunca foi totalmente compreendido. Algumas teorias sugerem que o gás não apenas ativava os centros de prazer do cérebro, mas também desativava os centros de controle, deixando a vítima presa em um ciclo de euforia e riso incontrolável, até que o corpo simplesmente cedesse à exaustão. Outras teorias mais sinistras falam de um componente psíquico, uma entidade invisível que se alimentava da alegria forçada, sugando a própria vida da vítima enquanto ela se contorcia em um êxtase mortal. Os sussurros da cidade anos se passaram e a história do Dr. Vance e seu gás macabro se tornou uma lenda urbana entre os estudantes de química. Uma história contada em sussurros, nas noites de estudo, para arrepiar os calouros. Mas então, os incidentes começaram. Pequenos, isolados, facilmente atribuídos a outras causas, mas com um padrão perturbador. A primeira vítima foi um jovem, estudante de arte, talentoso e promissor. Ele foi encontrado em seu apartamento com um sorriso perturbadoramente largo no rosto, morto de exaustão. Seus vizinhos relataram ter ouvido risadas altas e incontroláveis vindo de seu apartamento durante horas antes de seu corpo ser descoberto. A polícia atribuiu a morte a uma overdose de drogas.
mas nenhum vestígio de entorpecentes foi encontrado em seu sistema. Apenas um rastro, quase imperceptível, de um cheiro adocicado e metálico no ar. Depois, um velho zelador de um teatro abandonado. Ele foi encontrado na ala dos camarins, com um sorriso que parecia rasgar seu rosto enrugado. A autópsia também não encontrou nada, mas seus colegas juraram ter ouvido uma risada histérica, ecoando pelo teatro vazio na noite de sua morte. E o cheiro? O mesmo cheiro nauseante que o detetive do caso Vance descrevera. A lista foi crescendo, lentamente. Pessoas de diferentes idades, diferentes estilos de vida, mas com um traço em comum. Um sorriso grotesco e a exaustão como causa da morte. E sempre, relatos de risadas incontroláveis e um cheiro particular. As autoridades estavam perplexas, sem uma conexão aparente. A imprensa, por sua vez, começou a chamar os casos de epidemia do riso, com artigos alarmistas que, por sua vez, eram motivo de chacota para a maioria. A conexão queimada foi a doutora Lena Petrova, uma jovem e brilhante epidemiologista, quem começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Lena era uma das poucas que levava a sério os relatórios dos sorrisos mortais. Ela notou o padrão do sorriso, da exaustão e, mais importante, do relato do cheiro peculiar. Sua pesquisa a levou aos arquivos da universidade, onde o caso do Dr. Vance, negligenciado por décadas, chamou sua atenção. As anotações de Vance, por mais caóticas que fossem, continham descrições detalhadas da composição de seu gás, embora ele o chamasse de catalisador de euforia. Lena, com sua experiência em química, percebeu que a substância era volátil, mas que em certas condições poderia se recombinar ou até mesmo ser liberada de resíduos químicos em ambientes específicos. E os locais das mortes recentes, todos tinham algo em comum: umidade, falta de ventilação e a presença de materiais orgânicos em decomposição. Ambientes perfeitos para a proliferação de esporos ou resíduos voláteis que, sob as condições certas, poderiam liberar o gás de Vance. Lena começou a traçar um mapa, marcando os locais das mortes. Uma linha invisível se formava, ligando pontos que, a princípio, pareciam aleatórios. Um dos pontos era uma antiga fábrica de brinquedos, desativada há anos. Outro, um porão de um prédio comercial. Um terceiro, um túnel de serviço subterrâneo. Todos eles, lugares onde resíduos químicos poderiam ter se